Senhor Jesus esteja presente em sua vida e seu coração. Que alegria estar na casa do Senhor mais uma vez e ter a companhia de todos vocês. Eu confesso para vocês que logo essa semana vai passar e certamente, sentiremos saudade desses encontros aqui todas as noites, Então devemos aproveitar o máximo possível hoje, não é verdade? Devemos viver cada momento como se fosse único, porque esses momentos são especiais. Eu estou muito feliz de poder rever aqui amigos e irmãos, a nossa irmã Marta, a nossa irmã Maria, os nossos amigos ali, nossos amigos, o Iago, o nosso irmão Joquitan Júnior, e o nosso amigo Bahia, É brincadeira, viu? Bahia é só um codinome que o nosso amigo Cailan tem, que a gente briga com ele ali, porque ele veio da Bahia. Afinal de contas, rapaz, olha, todo mundo vem da Bahia para cá, eu fico assim impressionado. Aqui, por exemplo, eu acho que hoje aqui nós temos cerca de 90% aqui baiano, rapaz. Eu sou baiana carioca. Olha aí, baiana carioca, Tá vendo? Só Bahia. E o nosso amigo José. José é baiano também, mas José? Ah, rapaz, aí salvou, viu? Então, olha aí, gente, mas que bom estar com vocês, viu? Nós estamos aí numa noite de segunda-feira. Segunda-feira é uma noite desafiadora, Muitas pessoas trabalham, outras estudam, mas vocês são o remanescente fiel que estão conosco nesta noite. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Amém. E para a sua família. Voltando a lembrar a você recebeu um cartãozinho aí, No final nós teremos aí um sorteio, E você poderá participar do sorteio. Quantos aqui já ganhou? A irmã Marta já ganhou? Foi minha mãe que ganhou. A mamãe que falta você, não, olha aí. Então, olha, hoje eu acho que vocês vão ter aí maior facilidade, porque a disputa aí, a concorrência está pouca hoje, viu? Mas louvado seja Deus, viu? E vocês estão gostando aí do programa durante a semana? Está sendo bom? As mensagens estão sendo boas? Muito abençoado. Amém. E o lanchinho no final? Olha, a cada dia nossa equipe aqui prepara um lanchinho especial. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer aqui a nossa equipe aqui da igreja de Novo Horizonte. Uma equipe tremendamente abençoada e comprometida. Eles têm se esforçado o máximo possível para dar a vocês o melhor. Então, louvado seja Deus por esses irmãos. Eu tenho orado por eles. Peço que vocês também orem por eles. E sabe, tudo isso que está acontecendo aqui, na realidade, é um mover de Deus para abençoar a vida de vocês. Um mover de Deus para abençoar a vida de vocês. Na realidade é o Espírito Santo que é o grande maestro, E ele coloca cada pessoa ali na sua função para abençoar a vida de outras pessoas. Deus tem o propósito de abençoar tremendamente a vida de vocês. Nós temos um pendrive aí, Carlos, que eu entreguei, já está ali, E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós estaremos falando sobre algo muito especial, A morte que faz o quê? Que traz vida. A morte que traz vida. Hoje nós vamos trabalhar esse assunto. Porém, eu sempre começo um estudo bíblico com uma oração. Porque eu tenho certeza de que somente com a presença do Espírito Santo é que poderemos compreender melhor o que Deus tem para nos revelar nesta noite. É ou não é verdade? Então precisamos sempre começar um estudo com oração. Eu quero convidar agora aqui a irmã Marta para orar nesse momento, Poderia orar para nós, irmã? Amém. Então, fiquem em pé. Gostaria de pedir que vocês ficassem em pé também nesse momento para a gente orar. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muito amor e prazer que estamos aqui na Tua presença, nesta casa, nesta hora, te agradecendo, meu Deus,
te louvando, meu Deus, podendo estar de pé, podendo estar, meu Deus, contemplando o Teu Espírito Santo em cada vida nesta noite, podendo estar, meu Pai, agradecendo, meu Deus, quantas pessoas que não podem hoje vir, nem podem estar agradecendo, mas que Deus possa tomar conta de cada um deles, ó Pai, nesta noite. E nós te pedimos também, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa igreja cada vez mais, a cada um irmão que se interessa pelas nossas ovelhas, que é o que nós precisamos estar de pé para estar ajudando a cada uma delas que precisa, de uma palavra de conforto. Nós sabemos que só encontramos conforto em nosso Senhor Jesus. Amém. E é o Espírito Santo que leva cada um desses irmãos a cada casa, a cada pessoa que precisa, assim como eu estava lá, meu Deus, prostrada naquela cama, e Deus usou o pastor tremendamente, a irmã Giovana, o esposo dela, o irmão também, ali que esteve na minha casa, e eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida deles. E nesta noite também quero pedir a Deus para abençoar a palavra que seja dada aqui com muita fé, com muito amor e esperança para os corações de todos nós. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. A louvado seja Deus, né? A Marta, ela tem os seus dons e talentos, né? Louva. Ontem ela esteve aqui louvando, né? No final ali, estava ali louvando. Então, a gente fica feliz de poder ver os dons e talentos sendo usados para o Senhor, né? Para a honra e glória dele. Amém. Amigos, nós vamos hoje então entrar dentro desse tema, a morte que traz vida. Eu queria fazer uma pergunta. Você já sabe qual é o propósito da sua vida? Algum tempo atrás eu estava conversando com um jovem, né? E esse jovem estava atravessando alguns problemas sérios e ele estava muito triste, aborrecido, chateado, e ele se perguntava: por que eu estou vivo? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Essa vida é só sofrimento? A gente só vive sofrendo? Um jovem, né? Quantas pessoas já não chegaram diante de, quem sabe aí, um conflito existencial? Algumas pessoas, elas estão neste mundo aqui, mas sem saber o porquê de estar. Qual o propósito para a vida delas? Estão à procura. E eu quero dizer para você que nesta noite você irá sair daqui sabendo nitidamente qual é o propósito para a sua vida, amém? Amém. Esse é o propósito em nossa noite. Trabalhando, avançando então dentro do tema, quando nós chegamos a analisar o que aconteceu lá no princípio, a palavra de Deus diz que lá no Éden, o homem trocou a vida por morte. Não foi isso que aconteceu? Quando nós olhamos o propósito de Deus para o ser humano, o propósito de Deus para Adão e Eva era a vida eterna. No entanto, havia uma restrição ali no Éden. Era uma prova de fidelidade. Deus deu ao ser humano a oportunidade, o privilégio de desfrutar de todas as delícias daquele jardim. Deus disse ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: olha, não tocarás, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Infelizmente, o homem trocou a vida pela morte, porque o homem desobedeceu, e a desobediência do homem constituiu ali o pecado. E o salário do pecado é o que, queridos? O salário do pecado é a morte. A partir dali, tudo passou a morrer nesta vida. É uma verdade. A grande verdade é que só existe uma coisa que dura para sempre. Você sabe o que é? A palavra de Deus. A Bíblia diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanecerá eternamente. Agora, no reino espiritual é diferente, porque o pecador terá que fazer o quê? Ele terá que morrer para viver. No reino espiritual, o pecador, ele precisa morrer para viver. Sabe, queridos, eu gosto muito de uma
música, um louvor, é até de um cantor de nossa igreja, e ele fala sobre uma morte vital. Uma morte vital. Que antagonismo, não é verdade? Uma morte vital. Mas de fato, dentro do contexto espiritual, nós precisamos experimentar uma morte vital. Precisamos morrer de uma certa forma, para que possamos viver. Quantos querem viver aqui? Levante a mão. Amém. Olha, aqui nós temos a grande maioria quer viver. Ninguém quer morrer. Porque morrer, queridos, não faz parte do propósito de Deus para nós. O desejo do ser humano é a vida. É um desejo. Todos nós queremos viver. Ninguém quer morrer. Mas não sabemos como viver. Não sabemos como viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Sabe? E dentro desse contexto, quando nós avançamos então, nós entendemos que Paulo em Gálatas 2, versículo 20, ele já se via morto. Olha que coisa interessante, o texto bíblico diz assim, né? Já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo não mais eu, mas quem vive? Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Olha que texto fantástico, amigos. Eu gosto muito desse texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Queridos, isso daqui é que é a verdadeira vida. Paulo, ele dizia, olha, o eu está o quê? Crucificado. O eu precisa morrer para que Cristo possa assumir o controle de nossa vida. Uma boa noite ao casal, querido casal que chegou, que Deus abençoe poderosamente. Sabe, queridos, então nós precisamos experimentar esta morte. Precisamos morrer, sim. O eu precisa ser crucificado e Cristo precisa viver plenamente em nossa vida. Somente desta forma estaremos experimentando a verdadeira vida, o verdadeiro propósito de Deus para nós. Só desta maneira. Agora, qual o propósito de Deus para mim? Qual o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito? Pode falar, Marta. Você sabe qual é o propósito de Deus? Oi? Acho que ver a gente salvo, né? Amém. Olha, parabéns, viu? A resposta foi sábia. Gostei muito dessa resposta. Na realidade, você chegou ali no cerne da mensagem desta noite. O propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito? Nós vamos trabalhar e vamos analisar dentro desse contexto qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Olha só esse texto aqui, o que diz: os dois mais importantes dias da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. Não é verdade? Porque nascer não é mérito seu, né? Você nasceu, alguém planejou. Agora, descobrir o propósito é algo importante, é algo especial. E eu pergunto a você, será que quando nós nascemos, será que havia um propósito para o nosso nascimento? O que vocês acham? Olha, vocês são muito sábios, viu? Eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Salmos, Salmo 139. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus agora. Esse Salmo 139 é o Salmos de Davi. E olha que coisa interessante que nós encontramos neste Salmo, Salmo 139. 139, Davi, ele começa a falar da onisciência e onipotência de Deus. E é interessante, queridos, que no versículo, a partir do versículo 12, o texto diz bem assim, olha: até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Agora no verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou,
visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda o quê? Ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Amém. Olha que coisa fantástica, a narrativa diz que Deus, ele esteve ali naquele momento em que nós estávamos sendo gerados. Quando não éramos nem ainda um embrião ainda, Deus estava ali conduzindo, formando, tecendo, gerando, sabe? E é interessante, queridos, que a palavra de Deus diz que quando nós éramos ainda uma substância informe, Deus já havia escrito em seu livro todos os nossos dias, cada um dele escrito e determinado, quando nenhum dele existia ainda. Que interessante, né, Wagner? Deus já tinha um plano para a sua vida, viu? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, viu, irmã Maria? Deus tinha um plano para a sua vida, um propósito especial. Então eu quero dizer para você, querido, que você nasceu. Poderia ser outro, né, irmã Elisa? Poderia ser qualquer outro, mas Deus escolheu você. Deus falou, vai ser esse aqui. Olha que coisa tremenda. Vai ser esse aqui. Era o propósito de Deus. Então Deus te escolheu. Você existe e é plano de Deus, Juscelio. Deus tinha um plano para a sua vida, um plano para a nossa vida, e por isso nós estamos aqui. Amém. Quando nós avançamos, nós vemos aqui, olha, a vida. Decisão de quem? Decisão de Deus. Decisão de Deus. E interessante que dentro desse contexto nós também temos o quê? Eleição de quem? Eleição de Deus. Sabemos que Deus decidiu por você. Você existe porque foi uma decisão de Deus. Mas Deus te trouxe à existência para um propósito especial. No livro de Deus estão escritos todos os seus dias. Mas qual a finalidade destes dias? Qual é o grande propósito de Deus? E aí nós vemos que todos nós fomos eleitos pelo nosso Deus. Eleitos para quê, queridos? Qual é o propósito dessa eleição? Sabe, quando nós avançamos, nós entendemos algumas coisas. É interessante que diz assim, olha, o azar não existe. Deus não joga o quê? Deus não joga dados. Entende? Deus tem um plano especial. Um plano onde você se encaixa. Gálatas 1,15 diz assim, olha, porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer. E me chamou para quê? Amém, irmãos? Amém. Deus na sua graça chamou Paulo, antes mesmo de ele nascer, e o escolheu para servi-lo. E você acha que o propósito de Deus para a sua vida é diferente? O que você acha? De forma alguma. Deus, ele sempre teve um propósito para a sua vida. Agora, preste bem atenção. Deus, ele não tirou de você a liberdade de escolha. Entende? Deus, ele não tirou de você o livre-arbítrio. É você que escolhe o propósito que Deus tem para você ou não. A escolha é de quem? A escolha é sua. A escolha é nossa, é nós que escolhemos. E eu louvo a Deus porque hoje você escolheu estar aqui. Amém? Amém. Vocês escolheram estar aqui. Vocês hoje permitiram que Deus conduzisse a vida de vocês de acordo com o propósito dele. E o propósito de Deus era que você estivesse aqui nesta noite, porque ele tem algo maravilhoso e especial para vocês. Isaías 49:1 diz assim: ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Poderoso isso, sim ou não? Você está entendendo que a Bíblia mostra claramente
que você não está aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que permitiu a sua existência. E Ele tem um propósito especial para a sua vida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha vida mudou quando eu encontrei Jesus. Amém. A minha vida mudou quando eu encontrei Jesus. Aí eu encontrei o real propósito para a minha vida. Amém. Aí a minha vida passou a fazer sentido. Hoje eu vivo, mas eu tenho certeza do meu propósito de vida. Amém. Eu não tenho dificuldade. Eu vivo na certeza de que estou cumprindo o meu propósito aqui nessa terra. Isso é muito bom. Isso traz uma paz, uma tranquilidade, a certeza de que eu estou vivendo com propósito. Amém. Sabe? Isso me dá força para levantar todos os dias e dar o máximo de mim em cumprir esse propósito. E é algo maravilhoso quando Deus vai confirmando no seu coração: filho, você está no caminho certo. Deus vai confirmando, é isso mesmo. Olha, é tão gostoso, é muito maravilhoso, gente. Eu falo com o coração cheio de alegria. Quando nós vivemos no propósito de Deus, é maravilhoso. Viu, Jaqueline? É muita bênção mesmo. Gente, dentro desse contexto, Lucas 19:10 é, na realidade, tudo o que nós precisamos saber nessa noite. Lucas 19:10 é o centro de nossa mensagem nesta noite. Ali diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que estava perdido. Vamos ler de novo? Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que estava perdido, amigos? Quem estava perdido? Eu estava perdido. Nós estávamos perdidos. E Jesus veio buscar e salvar quem? Nós. Jesus veio nos buscar. Ele veio nos buscar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos criados por Deus para viver o quê? Eternamente. Mas o homem se desviou do propósito de Deus. Infelizmente, o homem fez uma escolha. Eu quero dizer uma coisa para você. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser perfeitos, parecem ser bons. Nós muitas das vezes tomamos escolhas, escolhemos caminhos e parece, parece que vai dar tudo certo, né? Mas quando você chega lá no final, meu Deus do céu, é só tragédia. No final você descobre que o caminho te conduziu para a morte. Mas Deus veio na pessoa do Senhor Jesus nos resgatar. O homem se desviou do propósito de Deus. Com isso, infelizmente, o homem caiu dentro de um cativeiro, esteve condenado à morte, mas louvado seja o nome do Senhor, porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? A grande verdade é que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver. Todo mundo quer viver. E por que queremos viver? Porque Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para morrer. Deus, Ele colocou, de acordo com Salomão, a eternidade no coração do homem sem que ele saiba. Então, dentro do seu coração está ali, queridos, a eternidade. O desejo de viver eternamente. Mas essa vida eterna, ela é possível para nós, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele veio nos resgatar de nossa condição miserável e terrível, nos resgatar de nosso destino de morte, para nos conceder a oportunidade de vivermos eternamente. Olha que texto interessante. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que o que aqui, muito mais que o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma o quê?
Esse texto saiu de um livro chamado Vida com Propósito. E é a grande verdade. As pessoas se preocupam somente com o aqui e agora, achando que a vida se resume somente nisso, achando que a vida se resume somente nos prazeres desta terra. Mas a grande verdade é que tudo isso daqui vai o quê? Tudo vai acabar. Logo, logo tudo vai acabar. Você quer ver uma coisa? Você já parou para pensar? Olha o público que está aqui. Eu pergunto a você, de nós que estamos aqui, será quantos dos que estão aqui estarão vivos daqui a 100 anos? Quantos dos que estão aqui estarão vivos daqui a 100 anos? Só Deus sabe. Mas eu creio que daqui a 100 anos eu não estarei vivo. Não, mas olha, com 146 anos, eu acho que as estatísticas mostram que o homem vive hoje em média quanto tempo? 70 anos. A média do brasileiro, vamos botar 80 anos aí. A média, 80 anos. E isso cuidando da saúde, não é verdade? Cuidando da saúde. Mas se Deus quiser. Se Deus quiser, eu creio. Mas, colocando dentro da média, o fato é que as pessoas passam. Todo mundo vai passar. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos. O que eu chamo a atenção é que a gente não pode se preocupar, então, só com o aqui e agora. Nós temos que ter foco onde, amados? Na eternidade. Na vida eterna, na eternidade. Nós temos que ter foco na eternidade. Nós temos que nos preparar para a eternidade. Porque a eternidade é o mais importante. Esta vida ela é passageira. Mas a eternidade é garantia. É garantida pelo nosso Deus. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. E não tem aí tantas pessoas, queridos, que infelizmente estão buscando ganhar o mundo inteiro, buscando correr atrás de sucesso, de fama, de riquezas, de bens. Não há nada de errado em você trabalhar e conquistar e alcançar. O problema é quando você se concentra apenas nisto e esquece da eternidade. Quando nós paramos para pensar em alguns reis que o mundo conheceu, nós podemos, quem sabe, citar aí o rei do rock. Quem foi o rei do rock? Ele foi reconhecido, considerado o rei do rock. Ele morreu novo ou idoso? Ele morreu jovem, mas viveu apenas o aqui e agora. Ele se envolveu, infelizmente, com vícios e tantas coisas mais, e infelizmente o final dele foi trágico. Morreu jovem. O rei do rock morreu deixando aí uma fortuna, deixando aí a família, mas ele não se preocupou com o quê? Com a eternidade. Nós temos outros reis também. Por exemplo, eu gostava muito do rei do pop naquela época. Vocês estão lembrados quem foi o rei do pop? Quem? Olha, os mais antigos aí, eu estou brincando, viu, querido? Michael Jackson, eu gostava muito, viu? Eu gostava realmente ali das músicas e tudo mais. Marcou época, né? Mas também morreu jovem. Morreu jovem lá com seus 50 anos de idade. 50 anos de idade. E eu fico perguntando, ele ganhou o mundo inteiro, foi ou não foi? Com a música, dançava demais, ganhou o mundo inteiro. E, quanto mais importante, será que ele se preparou para a eternidade? Agora, recentemente, nós perdemos um outro rei aí, né? O rei do futebol, Pelé. Pelé também ficou conhecido, ganhou o mundo inteiro. Mas em relação à eternidade, queridos, eu não sou Deus para julgar, mas eu só penso o seguinte: a vida dessas pessoas não nos inspira, né?
a acreditar que eles eram pessoas que estavam priorizando a vida eterna. E nós temos um outro rei que também acho que já está quase indo também, né? O Roberto Carlos. Né? Olha, esse camarada, vou dizer para você, faz parte daquela série, Os Imortais, né? Rapaz, mas vou dizer uma coisa para você, quando você pensa em Roberto Carlos, será que ele também tem essa preocupação? Eu quero dizer para vocês que essas pessoas ficaram conhecidas no mundo inteiro. E essas pessoas estão indo, estão passando. Agora, não adianta nada a pessoa se preocupar em conquistar tudo nesta vida e perder a eternidade. A vida eterna, queridos, é a nossa, deve ser o nosso alvo, o nosso foco, o nosso maior objetivo. É o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o grande propósito. Durante essa semana, em especial, nós estamos estudando o livro de Daniel e temos trabalhado muito em cima de um personagem. Hoje nós vamos falar sobre ele novamente. Que personagem é esse? O rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, como vocês estão bem lembrados. E é interessante, queridos, que nós começamos ali no domingo apresentando um sonho, né? Ele teve um sonho. E no domingo não, no sábado à noite. E o sonho que ele teve deixou ele muito perturbado, porque ele se esqueceu do sonho. Hoje nós vamos falar do capítulo 4 e vamos mostrar que ele sonhou novamente. Só que dessa vez ele o quê? Ele se lembrou do sonho. E eu pergunto a você, ele ficou perturbado, sim ou não? Sim. Ele ficou perturbado. Embora tenha se lembrado do sonho, ele ficou perturbado. E sabe o que é interessante? Desta vez, ele mandou chamar ali os sábios, os caldeus, os encantadores, os feiticeiros, para que pudesse revelar a ele o sonho. E eu pergunto a vocês, estes homens conseguiram dar a revelação do sonho? Sim ou não? Interessante, mesmo ele contando o sonho, estes homens, os seus assessores mais importantes, não conseguiram dar a revelação do sonho. E aí, por último, então, ele chama Daniel. E no texto diz que Daniel era tido como chefe dos magos. O último recurso. O rei chama todos aqueles que estavam ali, mas o último recurso que ele sabia que não iria falhar era Daniel. E ele chamou Daniel. E eu quero trabalhar com vocês dentro desse contexto, porque essa experiência do rei é algo que talvez possa nos mostrar a realidade da vida, na vida de muitas pessoas e também na nossa. Falando um pouquinho sobre as características do rei Nabucodonosor, você vai recordar que ele era realmente um homem soberbo, arrogante, um tirano. Assim era Nabucodonosor. Essas eram as características dele. Ele era um homem vaidoso, presunçoso, ele se achava melhor e maior do que todo mundo. Assim era o rei Nabucodonosor. Eu quero ler com vocês ali do verso 10 ao verso 16. Daniel capítulo 4, versos 10 a 16. Abra sua Bíblia aí, nós vamos acompanhar. Daniel capítulo 4, 10 a 16. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Vamos lá então. Livro de Daniel, capítulo 4. Vamos ler. O livro diz assim. Acharam aí? Bom. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela, e para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos.
e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meio do leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Então o rei Nabucodonosor teve aquele sonho perturbou muito. Ele chamou lá os magos, os encantadores, os feiticeiros, para que revelassem ele o sonho. Eles não conseguiram dar a revelação, então chamou Daniel, e aqui ele relata o sonho para Daniel, nesses versos que nós começamos a ler. E eu pergunto a você, qual foi a reação de Daniel diante desse sonho relatado pelo rei? Vocês acham que Daniel ficou tranquilo, sim ou não? O texto diz que Daniel ficou perturbado também. Mas não porque ele não sabia o que o sonho significava. Não era esse o ponto. Mas sim sobre quem o sonho, na realidade, estava falando. Daniel ficou perturbado porque aquele sonho era uma revelação do que estava para acontecer com Nabucodonosor. E agora você imagina a responsabilidade de Daniel. O rei pressentiu que Daniel ele ficou realmente perturbado, porque era algo sério, e o rei falou: calma, Daniel, fica tranquilo, pode ficar tranquilo. E Daniel, como servo de Deus, ele ficou realmente tranquilo e falou. Eu quero ler com vocês aí os versos 25 e 26. Aqui está a revelação. Olha só o que este sonho representava em relação ao rei Nabucodonosor. Diz assim: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, ou 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Olha que coisa, irmãos. Preste bem atenção aqui. O texto diz que, na realidade, o sonho que o rei teve, aquela árvore, era o próprio rei. Aquela árvore mostrava o quanto ele se tornou poderoso, o quanto ele dominava sobre toda a terra, e o quanto ele era orgulhoso e soberbo. Naquela árvore ali estava, na realidade, a revelação do que iria acontecer com o rei Nabucodonosor. O Senhor Deus havia mostrado ao rei que ele iria viver como um animal por 7 anos, andando como um animal, comendo como um animal. Ele estaria vivendo por 7 anos debaixo do orvalho, iria crescer pelos ou penas, como diz o texto bíblico, penas como de águia, unhas iriam curvar como as unhas das aves. Assim ele ficaria como um animal por 7 anos, comendo capim. Tudo para quê? Para mostrar que o céu reina.
e que Deus tira quem Ele quer do trono e põe quem Ele quer. Tudo para mostrar que não adianta o ser humano achar que ele tem poder para dominar, para estabelecer ou para mudar as coisas, mas Deus mostra que Ele sim, o Senhor, Deus tem poder para abater na terra o soberbo e exaltar o humilde. Aqui estava agora Daniel trazendo ao rei esta revelação. Quando nós avançamos, Daniel ele dá um conselho para o rei. Ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e faz o quê? Põe fim aos teus e pratica a justiça e as tuas iniquidades. E pratica a justiça e as tuas iniquidades. Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4, 27. Aqui o conselho de Daniel ao rei era para que ele abandonasse os e se voltasse para quem? Para Deus. Abandonasse os pecados e se voltasse para Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Na realidade, aquele que por tantas vezes teve a oportunidade de reconhecer Deus na vida dele e não o reconheceu, agora ele iria experimentar uma situação de quê, amigos? Sofrimento. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor? Ah, fulano teve tanta oportunidade e agora se encontra nessas condições. Depois de tudo isso, agora aceitou Jesus. Já ouviu alguém falar assim? Às vezes você tira por você, pela sua experiência, né, minha irmã? E a grande verdade é que muitas das vezes é um choque da realidade, né, para ver se a pessoa o quê? Acorda. Não é verdade? É como se Deus estivesse gritando bem alto para ver se a pessoa se desperta. Nesse caso de Nabucodonosor, Deus está sacudindo ele. Ele usa agora este sonho para dizer assim: olha, rapaz, se você não se arrepender, não abandonar os seus pecados, você vai viver uma experiência que você não desejaria para ninguém, mas não tem outro meio de eu tentar te alcançar, não ser dessa forma. Eu louvo a Deus, queridos, por aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém. Eu louvo a Deus por aqueles que se permitem serem alcançados pelo Espírito do Senhor. Nabucodonosor, ele era um homem soberbo, muito soberbo. E Daniel deu a ele esse conselho: olha, rapaz, você precisa, ó rei, você precisa realmente abandonar os seus pecados, porque senão você vai ser destituído do seu trono. Você não vai perder o seu trono, mas você vai ficar como um animal, vivendo 7 anos aí no campo, comendo como animal, vivendo como animal. E sabe, querido, o que aconteceu? É dito ali, é o seguinte, verso 28 e 29: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de quanto tempo? 12 meses. Quando passeava no palácio real da Babilônia. Um dia o rei estava ali passeando no seu palácio, olhando, contemplando ali o seu império, né? Olhando ali a Babilônia, lá por cima ali no terraço do seu palácio, e ele exclamou então: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? Olha só, que eu edifiquei para a minha glória. Olha a soberba dele, né? E foi exatamente neste momento, quando ele arrotou essa soberba, que a voz do céu veio dando decreto. Depois de um ano. Depois de um ano, ele teve um ano para repensar, mas o que aconteceu? Ele, infelizmente, não se arrependeu, não abandonou os seus pecados. Infelizmente, ele continuou
soberbo, arrogante, presunçoso. E uma coisa importante, a Bíblia diz que a altivez precede a queda. Sabe, queridos, nós precisamos muito entender que Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer nos resgatar. Mas nós não podemos ser o quê? Rebeldes. Este rei, ele foi rebelde. O tempo todo, ele teve muitas evidências do poder de Deus. Aquele sonho onde Daniel revelou a ele a estátua que ele edificou, o livramento dos amigos de Daniel. E agora, mais uma vez, quantas foram as evidências de que Deus realmente é o governador do universo? Mas ele se tornou resistente. E a conclusão disso, queridos, é que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho, até que lhe cresceu o quê? Pelo, como penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha em que situação este monarca ficou. E ele ficou assim durante quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Imagina você, uma pessoa do calibre de Nabucodonosor, o homem mais importante do mundo naquela época. Imagina você sendo humilhado desta maneira. Mas Deus humilha para quê? Para quebrantar o coração. Quem não vem por amor, vem pela dor. Quem não vem por amor, vem pela dor. Qual é o melhor momento de irmos a Jesus, amados? É agora. Qual o melhor momento de entregar a vida a Jesus? É agora. É nesse momento que nós estamos bem. Amém, irmãos? Amém. Eu me lembro que há mais ou menos 2 anos eu estive trabalhando com um rapaz. E eu estive ali, a pedido da família, visitando esse rapaz. Nós começamos a trabalhar com ele, a dar estudos bíblicos, a dar assistência. Esse rapaz estava doente. Esse rapaz, ele sofria, infelizmente, de um câncer. E a doença estava se espalhando pelo corpo. E eu me lembro que algumas vezes eu fui à casa dele e ele não pôde fazer, não quis fazer o estudo bíblico, ele não queria fazer. E depois de insistir algumas vezes, depois de ir algumas vezes lá na casa dele, e ele não querendo receber, então eu deixei ele bem à vontade. Sempre mandando mensagem, mas deixei ele bem à vontade. E eu me lembro que um dia eu estava na rua, e eu estava num comércio, e de repente eu presenciei uma jovem, muito abalada, pois tinha recebido uma notícia. Eu estava passando ali com as frutas no hortifruti, e eu vi que ela começou a chorar compulsivamente e tal, e eu fiquei assim pensando, o que estaria acontecendo com aquela jovem, Logo eu também recebo uma ligação da irmã me pedindo para ir ao hospital. O irmão estava nos últimos momentos da vida dele. O câncer havia chegado no seu limite. Como é triste, irmãos. Aquela jovem, coincidência, mas aquela jovem que estava lá no caixa era uma outra irmã dele, eu não conhecia, não sabia. Quando cheguei, ela estava lá também. E eu vi aquele rapaz, ele não podia falar, não tinha condições de falar, mas ele estava sentindo muita dor, e ele estava naquela respiração, respirando de forma bem... Ele estava prestes a descansar. E naquele momento ali, eu fiz um apelo para ele, Apelei ao coração dele, perguntei a ele ali naquele momento, se ele estava disposto a entregar a vida a Jesus, então que ele
sinalizasse, balançando a cabeça. E ele sinalizou. As perguntas foram feitas e ele sinalizou. Em todas elas. Amém. Sabe? Ele, dentro daquele processo, ele estava tentando com todas as forças conquistar e alcançar coisas. Ele tinha comércio e mesmo doente, ele ia todas as noites para o comércio dele. Ele tinha lojas e ele ia trabalhar. E às vezes a gente prioriza muito as coisas dessa terra, não é verdade? Prioriza essa vida aqui. Mas no final, a única coisa que nos traz esperança e conforto é ter a certeza de que a nossa vida está em dia com Deus. É a única coisa. É ter a certeza de que a nossa vida está em dia com Deus. Muitas das vezes, como seres humanos, infelizmente, nós somos tão... Posso até usar uma expressão aqui, mas acho que é a expressão melhor, né? Os seres humanos são tão trouxas, né? Porque eles aceitam ofertas do próprio, infelizmente, inimigo de nossas almas e trocam a salvação por tão pouco, às vezes por um pecado, por um prazer tão passageiro, imagina você perder a eternidade por um prazer passageiro. É muito triste. É muito triste. Eu me lembro de um rapaz chamado Paulo, e o apelido